Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Ellen Costa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 4º ano de Língua Portuguesa, texto 13, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a canção. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são EF15LP01, EF35LP1, EF35LP31 e os descritores são D3 e D12. As habilidades destacadas se referem à leitura, à compreensão e à escrita de textos do gênero textual canção, contemplando as características composicionais e estilísticas e temáticas. A identificação à função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente. Ouvir canções em diferentes variedades linguísticas e identificar em textos versificados efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas. Os escritores estão relacionados a inferir uma informação implícita em um texto e a estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta atividade 1. Professoras e professores. A atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente felipetas de papel com adivinhas e escreva as respostas delas em um cartaz. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica que se relaciona com o gênero textual que será estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento das brincadeiras das adivinhas com os alunos, incentive-os a responderem a mesma de forma que acharem devida. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do enunciado da questão 1 e da superdica, com fluência e entonação adequada. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Durante as hipóteses de respostas citadas pelos alunos sobre qual será o gênero textual estudado, observe quais deles participam espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. Caso os alunos ainda não tenham segurança sobre qual será o gênero, citem outras dicas, até que eles consigam acertar de qual se trata. Prossigam seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução das questões 2 e 3.
Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento da questão 4. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão o contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente um equipamento multimídia e o videoclipe indicado. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica com o gênero textual que será estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A leitura silenciosa proposta para o texto apresentado na questão 1 possibilitará aos alunos um contexto direto com o texto, favorecendo assim a interpretação. Esse momento é essencial para a formação de leitores competentes e críticos. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de outras habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Após a exibição do videoclipe, aproveitem para discutir com os alunos sobre alguns aspectos relacionados ao gênero textual canção, tais como a canção é um texto provido de sentido e de uma continuidade de ideias, possuindo elementos que se conectam entre si, para garantir a construção e a continuidade do sentido e que possuem preocupação com o ritmo. Durante a resolução coletiva proposta para as questões 2, 3, 4 e 5, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. As respostas citadas pelos alunos durante os questionamentos propostos possibilitarão que vocês, professores, percebam qual é o nível de compreensão que eles obtiverem em relação ao texto lido. A proposta para a resolução da questão 6 é individual. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 7, 8 e 9 é individual. Aproveitem esse momento para observar quais são as dificuldades ou dúvidas dos alunos e como eles compreenderam o conteúdo abordado. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente um aparelho de som e a canção indicada. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica com o gênero textual estudado. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do enunciado da questão 2, com fluência e entonação adequada. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos. Como a proposta para a resolução é individual, esse é um momento interessante para vocês observarem o nível de autonomia dos alunos e realizarem as intervenções necessárias. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as orientações para o planejamento para a resolução da questão 3. A proposta da resolução é que seja feita em grupos, portanto, é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observar como os alunos lidam com essas questões. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo texto.
Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta atividade 4. Professoras e professores. Na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente um aparelho de som e a canção indicada. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica, na qual utilizarão seus próprios corpos para produzir sons. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura explicativa da questão 1, certifiquem-se de que os alunos compreenderam a proposta do enunciado, esclarecendo as possíveis dúvidas. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muita experiência de escrita dele, se faz necessário que vocês fiquem atentos e apoiem os alunos na resolução dessa atividade, objetivando que eles possam atender já no planejamento os requisitos básicos da escrita do gênero textual canção. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores. Na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura explicativa do enunciado da questão, relembrem com a ajuda dos alunos algumas características do gênero textual canção, tais como: trata-se de uma composição musical para ser cantada. É um gênero textual constituído de versos, agrupados em estrofes e se caracterizam pelo ritmo da melodia. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta atividade 6. Professoras e professores. Na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com o seu texto escrito, fará a análise da sua produção, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários do seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução das questões 1 e 2. A questão 2 propõe aos alunos que convidem um dos colegas para realizar uma avaliação do texto escrito por eles. Destaque a importância da contribuição que deverá ser dada para o aprimoramento desse texto. Esse é um momento interessante para possibilitar o desenvolvimento da confiança entre os alunos, contribuindo para que se refinem e se incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Valorizem essa etapa. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 3. Nessa questão foi proposta aos alunos uma autoavaliação. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo de aprendizagem e de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa.
Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática. Possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das atividades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 13. Até o próximo vídeo!